Unidade 4, Ciência, o homem na construção do conhecimento. Aula 31.1, conteúdo, gênero textual, artigo de opinião, foco na estrutura dos períodos simples e compostos. Habilidade: reconhecer período simples e composto por meio do gênero textual, artigo de opinião. Muito boa tarde a todos, professores, alunos, mais uma aula de língua portuguesa. E a gente vai rever aí os assuntos que foram estudados ontem, né? Na última aula sobre o parnasianismo. Vamos lá. Então, o professor Junho falou ontem com vocês sobre o parnasianismo, né? Ele mostrou para vocês as características, as origens. Então, esse período do parnasianismo se originou aí em 1868, né? Alguns poetas franceses como Théophile Gautier e Leconte de Lisle publicaram uma antologia de poemas intitulada O Parnaso Contemporâneo, em que defendem a necessidade de tratar os temas poéticos de modo mais objetivo. E o parnasianismo é a arte pela arte, né? Para Gautier, a arte não existe para a humanidade, para a sociedade ou para a moral, mas sim para si mesma. Então, por isso, a ideia aí de arte pela arte, né? O parnasianismo, ele vai ter algumas características importantes, né? Que é a opção por uma poesia descritiva, né? O uso de imagens apresentem de modo mais imparcial fenômenos naturais, fatos históricos, a preocupação com a técnica, que é o metro, o ritmo, a rima, né? Todos os elementos devem ser harmonizados de modo a contribuir para a perfeição formal. No caso, aí, a construção do poema, né? Teria que ser perfeita essa forma. Tentativa de manter uma postura impassível diante do objeto do poema para não cometer o excesso, né, de sentimentalismo dos românticos. Então, aboliu-se totalmente os conceitos do romantismo para ter uma nova forma de escrever o poema. Claro, valorizando apenas a forma, né? Sem ter nenhum tipo de crítica, nem tipo de sentimentalismo. As principais características ainda, o resgate de temas da antiguidade clássica, referências aí à mitologia, às personagens históricas e a defesa da arte pela arte. A poesia deveria ser composta por um fim em si mesma. E a busca da palavra exata, que muitas vezes beirava o preciosismo. Então, as palavras também eram utilizadas de maneira que elas fossem perfeitas, né? Justamente para a organização do metro, para a organização das rimas, né? A estrutura formal do poema. Isso foi que caracterizou o parnasianismo. Então, vamos seguir para o nosso desafio do dia. Então, nós temos a frase socorro, casa fora pão. Qual dessas frases, né, na sua opinião, tem sentido? Você vai justificar por quê, qual delas. Ok? Seguimos então para o início da nossa aula. Muito bem, então hoje nós vamos estudar mais uma vez o artigo de opinião, que foi um assunto que nós já estudamos, a gente vai rever esse assunto. E nós vamos estudar também sobre oração, frase, período, né? Então, a gente vai rever esse assunto que vocês já estudaram, a gente vai ver novamente para que vocês possam relembrar, não é, esses assuntos. Então, o artigo de opinião, ele é um gênero textual do qual jornalistas, especialistas ou personalidades defendem publicamente sua opinião sobre um assunto ou um fato. Então, aí, uma pessoa, um escritor, um jornalista, um especialista de uma determinada área vai defender o seu ponto de vista, a sua opinião sobre um determinado assunto. O texto ele é divulgado por meio de algum veículo de comunicação, televisão, rádio, internet, né, ou revista especializada também. Nos jornais escritos também nós temos artigo de opinião. E aí vai depender do especialista, né, que se propõe a escrever um texto
em que nesse texto ele vai propor a opinião dele lá e vai defender essa opinião. Então, as características desse gênero textual, a intenção é de manifestar as ideias e opiniões, defendendo essas ideias e essas opiniões, apresentar e defender um ponto de vista. Então, ele vai ter que apresentar esse ponto de vista e defendê-lo. Ele vai tentar convencer o leitor, porque ele vai usar de argumentos, para tentar convencer a pessoa que está lendo, o interlocutor, dessa opinião que ele está falando, desse ponto de vista que ele defende. Então, ele vai tentar te convencer de que aquilo é uma verdade, que aquilo tem um valor. Então, a linguagem do texto ela vai ser objetiva, vai ter emprego de recursos próprios da argumentação, como a gente já estudou aqui o que é argumentação, a argumentação, a contra-argumentação. Então, essa linguagem vai estar presente, esse tipo de argumentos, os recursos do argumento. E o texto vai ter que ter o que? A assinatura desse escritor, dessa pessoa que está escrevendo esse texto. Seja ele um jornalista, seja ele um psicólogo, seja ele um professor, seja ele qualquer pessoa que esteja, que tenha o objetivo de escrever um texto e defender aí as suas ideias nesse texto, a sua opinião, ok? Então, na construção desse texto, nós vamos ter a introdução, que é a parte do texto que inicia a fala sobre o assunto, o tema a ser tratado nesse artigo. Nós vamos ter a tese ou a proposição, que é a opinião que o autor do texto tem sobre o assunto e que será defendido no decorrer do texto. Então, a tese é a opinião principal, que ele vai ter que defender até o final do desenvolvimento do texto. A argumentação é a parte do texto em que a defesa da tese será realizada. Então, através dos argumentos, sejam eles estatísticos ou de referência, ou que ele tenha pego o depoimento de alguém, que seja especialista daquela área, que já tenha um estudo sobre aquele assunto. Então, a argumentação vai ter que ter esses elementos para que possa sustentar a opinião que o autor está defendendo. A conclusão, que pode ser retomada de forma resumida daquilo que foi exposto no decorrer da argumentação. Então, como ele é um texto dissertativo, dissertativo argumentativo, então ele vai ter uma conclusão. E aí ele pode retomar ao que foi escrito no decorrer do texto, ou então ele pode até também sugerir alguma proposição, alguma solução para esse problema que ele tenta discutir no texto. Então, nós vamos agora para a narração de um texto que fala sobre a legalização da maconha. Esse texto ele foi escrito por uma psicóloga, no final ela escreve o nome dela, justamente porque esse tipo de texto ele precisa que tenha a assinatura do autor, ok? Então vamos prestar atenção à leitura do texto. Legalização da maconha. A maconha tem dois princípios ativos, o canabidiol CBD e o delta-9-tetra-hidrocannabinol THC. Esse último comprovadamente prejudica o funcionamento do cérebro, reduz a memória, o aprendizado e a inteligência, agrava os transtornos mentais pré-existentes e, segundo pesquisa mais recente, a substância perturba gravemente o desenvolvimento da personalidade e a integração das experiências emocionais. É um dos componentes causadores das psicoses. Além dessa gama de fatores, a maconha fumada é viciante e tem mais de 400 substâncias cancerígenas. Os pró-legalização querem confundir o grande público. Se existe algum benefício na maconha, está no canabidiol, embora a farmacologia ainda não tenha pesquisas que comprovem cientificamente o seu benefício em longo prazo. Se a legalização recreativa da maconha acontecer em nosso país, como querem os seus defensores, ficamos mais uma vez expostos aos riscos geradores de violência social.
Recentes estudos coordenados pela Organização dos Estados Americanos, OEA, têm demonstrado que, em todos os países onde houve algum nível de liberação das drogas, o consumo aumentou notadamente entre os jovens. Este é o caso de Portugal, Áustria, Holanda, Reino Unido, alguns estados americanos e o Brasil, onde em 2006 a legislação abrandou a pena para o consumidor. O debate em torno de sua regulamentação esquentou depois que o Uruguai aprovou em dezembro a produção e a venda da maconha, droga mais consumida no mundo. Por isso, chamamos a atenção, por meio do Movimento Brasil Sem Drogas, para o assunto. Até o final deste ano, diversas atividades educativas serão realizadas para alertar a população e gerar a discussão. Existe muito desconhecimento sobre o assunto por parte da nossa população e o Senado está aproveitando disso para avançar nas audiências públicas sempre em horários incomuns. É importante que a população seja alertada sobre os riscos de uma eventual legalização dessa droga, que não é tão inofensiva como dizem os que estão favoráveis à legalização. Muito bem, então nós temos um exemplo, né, de um texto dissertativo argumentativo, que é o artigo de opinião. Esse texto ele foi escrito por uma psicóloga, né, em que ela constrói todo o argumento contra, né, a legalização da maconha no Brasil. Então ela vai falando, né, os princípios ativos que tem na droga, né, e ela vai dizendo o que cada um pode ocasionar no cérebro da pessoa, né. Quais são os danos que essa droga vai causar no indivíduo. Então, você percebeu então que ela vai argumentando e vai mostrando isso no texto. Aí ela cita exemplo de países que já legalizaram, né, e que aumentou muito o consumo da droga. E aqui no Brasil ela considera a liberação algo muito maléfico, porque vai haver um grande consumo de droga, dessa droga entre os jovens, vai aumentar, né, e também pode gerar a violência social, né, devido ao uso desse entorpecente. Então, esse é um texto dissertativo argumentativo, ele é opinativo porque ela vai estar dando a opinião dela sobre esse assunto, né, já que esse é um assunto bastante polêmico, né, aqui no Brasil principalmente. Então, ela no final do texto, ela assume a autoria do texto, né, foi ela que escreveu. Então, ela coloca o nome dela, ela assina o nome dela, e aí ela vai utilizando, né, os argumentos paulatinamente, né, continuamente, até no final ela retoma, né, algumas ideias principais que foram tratadas no decorrer do texto. Então, esse é um tipo de texto bastante interessante, né, porque faz com que nós reflitamos, né, sobre essa questão da liberação dessa droga. Porque na medicina, um dos princípios, ela faz, né, com que algumas pessoas que têm uma certa doença, não lembro exatamente qual é a doença que a pessoa tem, que ela utilizando esse princípio, né, que tem na maconha, ela pode melhorar o estado dela, né, o estado de saúde. Porém, não existe uma pesquisa que comprove que a pessoa utilizando esse princípio ativo que existe na droga vai ocasionar algum outro problema de saúde, né? É essa que é a questão, que ainda não foi descoberto, né, se a pessoa usar por um longo tempo, se isso vai ocasionar um outro problema de saúde, né? Então, por isso que ainda não há a liberação para uso medicinal, né? É claro que em outros países já deve haver, né, uma pesquisa, um trabalho mais sério, né, com relação ao uso desse entorpecente. Mas no Brasil ainda está para ser descoberto. Então nós vamos relembrar também sobre o que é frase, né, o que é oração e o que é um período. Então a frase ela pode ser qualquer enunciado que tenha sentido, né, tenha um sentido completo, que tenha uma informação, não importando para isso a quantidade de palavras que possua. Ou seja, uma pequena frase, uma pequena palavra, ela pode ter um sentido, pode ter um significado, ter uma informação. O contexto terá papel importante
para definir se o enunciado é uma frase ou não. Então, como exemplo, nós temos as frases nominais. A frase nominal, por exemplo, socorro. Se alguém grita essa palavra, fala com uma entonação de voz mais forte, você vai perceber que é um pedido de socorro, não é isso? A pessoa sofreu algum acidente, ou então ela está em estado de perigo, né? Então, ela vai falar essa palavra, logo, quem ouvir, né? O receptor que ouvir essa frase, ele vai compreender qual é a mensagem, qual é a informação que tem nessa frase, né? Então, aí a gente chama de frases nominais, até porque ela não tem verbo e ela transmite uma informação, né? Se eu disser, por exemplo, que beleza, que calor, né? Como vai, bom dia, né? Boa noite, boa vida, hein? Então, essas frases nominais, todas elas têm o quê? Tem um sentido, tem uma informação, né? Você está comunicando algo. Então, a gente vai dizer que elas são frases nominais. Já as frases verbais, elas vão necessariamente ter que ter um verbo. Para ser verbal, tem que haver o verbo, tá? O verbo tem que estar presente. Então, se eu disser, vai embora é uma frase verbal, porque tem o verbo vá, né? Que é o verbo ir, que está conjugado aí. E aí, se eu disser corra, também eu tenho uma frase verbal, porque o verbo correr está presente. Então, para ter uma frase verbal, é necessário eu ter um verbo, tá? Se eu não tiver verbo, ela vai ser uma frase nominal, ok? Se tiver verbo, verbal. E a frase verbal, ela é construída em torno de um verbo e também é chamada de oração. Então, só é chamada de oração a frase que tem verbo, ok? E o período é uma sequência comunicativa composta por uma ou mais frases nominais ou orações, né? Ou frases verbais. Então, num período, ele vai ter várias orações, né? Pode ter uma, que vai ser chamada de período simples, ou várias, que vai ser chamada de período composto. Então, vejam aqui nesse exemplo. As palavras são importantes, mas o que vale é o exemplo. Essa frase foi de Esopo, um escritor que escreveu fábulas, bastante fábulas, num tempo bastante antigo. Então, essa frase aí eu tenho uma frase com período composto, né? Porque eu tenho duas orações aí, ó. As palavras são importantes. Se eu falar apenas essa oração, eu vou ter uma oração simples, né? Mas, seguindo a oração, eu vou ter um período composto, porque já tem mais uma oração a mais, eu vou ter um período composto. Então, para ela ser simples, eu vou ter apenas uma única oração, que é as frases são importantes, né? Vocês estão observando? Eu tenho a presença apenas de um verbo, que é o verbo são, que no caso ele está conjugado. O verbo ser, ele é bastante dinâmico, ele é um verbo irregular, ele vai sofrer mudanças no momento que eu estiver fazendo a conjugação verbal. Então, aqui eu tenho o verbo são. Então, eu tenho uma oração, um período simples. A gente chama de período simples. Aqui, é um dos componentes causadores das psicoses. Isso aqui foi tirado lá do texto que eu li que foi narrado, né, sobre a maconha. Ó, o verbo aqui, ó, presente. Esse verbo é o verbo ser que está conjugado, certo? Então, aqui eu continuo tendo um período simples, porque eu só tenho uma oração, eu só tenho um verbo. Agora, vamos ver o período composto, para vocês observarem, né? Como é que muda de um período simples para um período composto. Vejam que até aqui, ó, as palavras são importantes, eu tenho uma oração, está aqui o verbo. Aqui na segunda oração, observe que eu tenho a presença do mas, né? Lembra que a gente estudou ontem, né? As conjunções que fazem parte da oração e que elas são importantes, né? Para contrapor uma informação que tem aqui iniciando a oração.
As palavras são importantes, mas o que vale é o exemplo. Então vejam que aqui, mais uma vez, eu vou ter a presença do verbo ser, né, que está conjugado. Então logo eu vou ter um período composto, porque eu tenho duas orações. Aqui eu tenho a primeira oração e aqui eu vou ter a segunda oração. Então esse aqui é um período composto por coordenação. Por que coordenação? Porque eu tenho a presença da conjunção mas, né, que ontem nós estudamos, que são palavras que vão unir dois períodos, né? Ou vão ter uma relação de, aqui no caso, uma relação de contraposição, né? De algo negativo. Então, as palavras são importantes, são, mas o que vale é o exemplo. A pessoa, é na prática que você vai ver, né, a importância dessas palavras. No segundo exemplo, eu tenho, é um dos componentes causadores das psicoses, né, foi tirado lá do texto. Aqui o verbo, iniciando a oração. Aqui eu tenho um ponto seguido, né, que está seguindo a ideia aqui, né, do que está se falando sobre a questão do uso das drogas, da maconha, né. Além dessa gama de fatores, a maconha fumada é viciante e tem mais de 400 substâncias cancerígenas. Então vejam que aqui eu tenho mais uma oração, mais um verbo, e aqui eu tenho mais outro verbo. Então vejam que aqui eu vou ter um período composto por 3 orações, né? Tá aqui o primeiro verbo, a primeira oração. E aqui eu vou ter o segundo verbo, então eu tenho a segunda oração. E seguindo ainda, na mesma sequência, nós vamos ter a terceira oração. E assim, né, quanto maior o período, mais orações eu vou ter, né? Mais vai estar composto aí de várias orações. Então aqui eu tenho um período composto, né, por 3 orações. Então, conforme a gente vai analisando os períodos, né, o período é isso aqui tudo, ele é bastante longo, né? Aqui eu tenho um período também, mas ele é um período mais curto, né, porque eu tenho menos orações. E aqui eu vou ter um período mais longo, porque eu tenho mais orações. E assim, conforme a gente for analisando o texto, vai aparecendo as orações, né? Que é o que forma o texto. Vamos ver mais um exemplo, então? A vida começa onde termina o medo. A vida é ação, movimento e a coragem de assumir a possibilidade de viver o que se quer viver. Então vamos analisar essa frase, esse período? Vejam aí no quadro. A vida começa onde termina o medo. Vejam que aqui, eu tenho uma oração. Começa pelo verbo, começa. Termina, eu tenho uma outra oração. Ok? Então, veja que nesse pequeno período aqui, eu já tenho 2 orações. A vida é a ação. Mais um verbo. Movimento e a coragem de assumir a possibilidade de viver. Vejam aqui, mais uma oração. Terceira oração. Aqui é a quarta oração. A possibilidade de viver o que se quer viver. Mais uma oração. A quinta oração. E aqui a sexta oração. Vejam que esse período aqui, é menor que aquele que a gente analisou, né? Porém, vejam a quantidade de verbos que se apresentam dentro dessa oração. E aí você vai perceber, né? Que conforme vai aparecendo os verbos, vai se tendo o quê? Uma oração, né? Então, logo no início eu já tenho 2 orações. E seguindo eu vou ter mais 4 orações dentro desse período. Ok? Deu para vocês perceberem, então, que aí eu vou ter um período composto, porque eu vou ter várias orações. E esse período ele vai ser composto por coordenação, né? Porque as orações são quase todas independentes, não é isso? A vida é a ação. Então, eu tenho uma oração independente, não é isso? Movimento, coragem de assumir a possibilidade de viver, né? Então, aí, você vai percebendo
que essa oração, esse período, ele é composto por orações que são quase que independentes, elas não têm muita relação de dependência. Agora, quando eu tiver oração, as orações subordinadas, que vai aparecer mais a presença do que, a presença de outras conjunções que vão fazer uma relação de dependência entre as orações, né? Então, elas vão ser chamadas de subordinadas. Aqui nós estamos mostrando só as coordenadas, porque elas vão ser independentes, né? Elas vão ter um sentido mais completo e elas não vão ter muita dependência da presença de uma outra oração. Por isso que a gente chama de relação, né? As conjunções, elas vão ter uma relação apenas de uma oração com a outra. E aqui quase a gente não vê a presença das conjunções. A gente vê apenas o ezinho aqui, não é? E nós vamos ter uma oração coordenada, né? Porque a presença das conjunções está bem menos, né? Não aparece quase. Só tem aqui uma conjunção aditiva, que está unindo aí, no caso, duas palavras apenas, né? Que é movimento e coragem, são dois, um substantivo e um adjetivo, então estão unindo dois termos que no caso não são orações, né? São apenas duas palavras, dois termos, mas assim mesmo a gente considera também como sendo uma conjunção, porque ela está unindo, ela está ligando, né? Então, as orações coordenadas, né? Elas vão estar presentes em qualquer forma textual. E o período simples, né, é composto por apenas uma oração. O período composto vai ser composto por duas ou mais orações, como eu mostrei para vocês. A frase nominal é aquela frase que vai transmitir uma informação. Ela vai comunicar algo, né? E as frases verbais, que são chamadas de orações, elas vão ter que ter o quê? Necessariamente um verbo. O verbo tem que estar presente. Porque se ele não tiver verbo, a gente vai apenas considerar como sendo frases. Frases nominais. Por quê? Lembrando sempre que as frases nominais, elas têm que ter o quê? Um sentido. Elas têm que transmitir uma informação. Se ela não tiver um sentido, não tiver comunicando algo, então ela não é considerada uma frase, tá? Ela não vai ter uma classificação, tá certo? Então, sempre lembrando, a frase nominal, ela tem que ter um sentido, ela tem que transmitir uma informação, fazer com que haja a comunicação entre o locutor e o interlocutor, tá? Então, se ela não fizer isso, ela não é considerada frase, ela não é considerada nada. É um enunciado sem sentido, não é? E as frases verbais tem que ter o quê? A presença do verbo. O verbo tem que estar presente, tá? Porque aí a gente vai chamar ela de oração, ok? Então, período simples, nós vamos ter apenas uma oração. Período composto, nós vamos ter mais de uma oração. E o período, ele vai ser composto por uma, duas, três, quantas orações for permitido ali naquele período, né? O período vai ser algo maior. E ele pode ser composto por duas orações ou por tantas outras em que o verbo estiver presente, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.